Bom, pessoal, vamos falar agora sobre transtornos do humor e ansiedade. Bom, mas a gente precisa antes entender alguns conceitos. Bom, o que são emoções? São respostas transitórias a estímulos ambientais, podem ser ameaças, corporal ou então a pensamentos, tá certo? Então caracterizamos emoções como respostas transitórias, tá certo? Não esqueça isso, respostas transitórias. Bom, humor. O que vem a ser o humor? É um estado prolongado da resposta a estímulos no ambiente, sensações do corpo e pensamentos, tá certo? Então, se emoções eram respostas rápidas, o humor já vai ser um estado prolongado de respostas ao ambiente, tranquilo? Bom, as desordens de ansiedade e humor são as mais comuns do cérebro. Então, dentre todas as doenças que acometem o cérebro, essas duas são as mais frequentes, beleza? Bom, quanto às desordens de ansiedade, é uma resposta cerebral anormal frente a uma forte emoção de medo. Então você tem uma ameaça ali na tua frente, só que teu cérebro ele interpreta de maneira errônea e reage de maneira mais forte do que deveria. Tranquilo? Já as desordens do humor geralmente envolvem depressão ou euforia. Horas a pessoa está com o humor lá para baixo, horas o humor está lá para cima, tá certo? Então fica alterando entre para baixo, para cima, para baixo, para cima. Tranquilo? Bom, a ansiedade e o humor normalmente são trabalhadas juntas, porque envolvem normalmente estados emocionais negativos. O processamento cerebral ele é feito provavelmente pelas mesmas áreas que trabalham tanto a ansiedade quanto o humor. Então normalmente nós juntamos estas duas patologias, tá certo? Bom, qual é a área que governa essas emoções? Nós temos a área da amígdala cerebral, tá certo? Que fica aqui na base do crânio. Então você não confunda com a amígdala que fica aqui no início do sistema digestivo. Então você tem a amígdala cerebral e você também tem um córtex cingulado anterior. Então essas duas áreas têm neurônios que vão processar essas informações de ansiedade e humor. Tranquilo? Aqui marcado em amarelo, córtex cingulado anterior, beleza? Bom, quais são as causas? Normalmente é um componente emocional que é disparado, ele promove alterações no funcionamento do teu corpo, vai ter alterações cognitivas e do comportamento desse indivíduo que está sendo acometido. Via de regra, normalmente é um componente emocional que dispara todas essas emoções, tá certo? Bom, eles estão associados à depressão maior porque eles têm a mesma via de processamento neural e, além disso, também tem a presença de riscos genéticos e individuais. Então, você tem pelo menos dois fatores que vai associar humor e ansiedade à depressão maior. Você tem as vias, as mesmas áreas cerebrais com os mesmos caminhos e a presença genética de algum fator que a gente não sabe ainda caracterizar para aqueles indivíduos mais suscetíveis. Tranquilo? Bom, é muito difícil se caracterizar e estudar o humor por conta de limitações técnicas e experimentais. Como é que você vai abrir a cabeça de uma pessoa e estudar? Isso limita bastante o entendimento de desordens do humor. Tranquilo? Isso normalmente é feito através do uso de animais de laboratório. Você tem todo um aparato jurídico e técnico para fazer pesquisa com os animais. Você utiliza o cérebro desses animais para testar hipóteses de funcionamento, tá certo? Não é de maneira desregrada. E por que nós usamos animais de laboratório? Basicamente, o cérebro desses roedores funciona de maneira muito parecida com o cérebro humano. Então, nós podemos correlacionar o que acontece no cérebro de um animal de laboratório tem muita probabilidade de acontecer igual no cérebro humano. Então você tem essa permissão para trabalhar e testar hipóteses. Bom, o estudo de animais ele vai auxiliar na avaliação de circuitos, funcionamento do cérebro e até como esse cérebro, o metabolismo desse cérebro funciona. Assim nós vamos poder entender melhor o chamado circuito do medo, tá certo? Bom, o circuito do medo vai envolver a região da amígdala, aquela amígdala que fica na base do cérebro, tá certo? O hipotálamo,
Então essas duas áreas são extremamente importantes nesse chamado circuito do medo. Você também tem uma alteração do sistema nervoso simpático. Mas que raios é esse negócio de sistema nervoso simpático? É por conta dessa estrutura cerebral aqui em que você tem alteração no funcionamento cardiovascular. Observe que quando nós tratamos de sistema nervoso simpático, você vai ter associação com o sistema cardiovascular. Você tem uma alteração no funcionamento do coração, do sistema vascular e do sistema respiratório. Tanto é que pessoas que têm crises de ansiedade têm uma alteração na frequência cardíaca, na frequência respiratória e até mesmo na pressão arterial. Então é por conta desse envolvimento com o sistema nervoso simpático, tá certo? Desordem de ansiedade e humor. Você tem uma regulação neuroendócrina. Você tem a liberação do cortisol, que é o chamado hormônio do estresse, e da adrenalina. Sendo que essa adrenalina, ela vai alterar o comportamento do teu coração, tá certo? Tanto teu coração quanto teu sistema vascular vai estar alterado. Você tem um aumento da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, e isso vai te causar bastante prejuízo. No que diz respeito ao cortisol, ele vai te provocar diminuição da tua imunidade, tá certo? E quando a gente fala de fuga ou luta, do comportamento do medo, você tem uma paralisia, seja pelo medo ou então a fuga daquele ser humano, daquele animal de laboratório, beleza? Bom, para que serve tudo isso? Você vai ter uma melhoria nas investigações neurobiológicas. Mas o que isso quer dizer? Você vai precisar utilizar animais de laboratório, porque você não pode utilizar ser humano para fazer essas investigações, tá certo? E você vai ter uma melhoria no desenvolvimento de drogas antidepressivas, tá certo? Então isso aqui tudo foi só uma introdução. Nos próximos vídeos nós vamos começar a se aprofundar nesses transtornos de ansiedade e humor, beleza? Então fica ligado que vem mais vídeos. Um abraço.